Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Juliano, sou professor de História e vou estar conversando com vocês nessa nossa aula de agora sobre alguns traços dessas chamadas mudanças na sociedade brasileira, mais especificamente relacionadas aqui à mão de obra escrava. Bom, vamos fazer um retrospecto, um balanço aqui para a gente entender um pouquinho mais da nossa história, para que faça mais sentido, para que você consiga compreender melhor esse assunto relacionado à mão de obra, né? Vamos lá. Primeiro, galera, a gente tem aqui o Brasil do período colonial, que vai de 1500 a 1822. Talvez você possa encontrar esse nome, ao invés de período colonial, como América Portuguesa. Só uma dica para você, tá? De 1500 a 1822, o Brasil, então, está inserido naquele sistema de pacto colonial, de dominação que Portugal tem sobre o Brasil. Em 1822, no dia 7 de setembro, o Dom Pedro I proclama a nossa independência e temos o início do chamado período imperial, que vai até o ano de 1889. E durante esse período, mais especificamente, qual período que a gente vai falar? Durante o segundo reinado, o governo do Dom Pedro II, o cara que governou o Brasil por maior tempo, de 1850 a 1889, nós temos o desenvolvimento da nossa economia cafeeira. E você precisa entender o seguinte, vamos lá. Onde é que essa economia se desenvolveu? Inicialmente ela se desenvolve na região do chamado Vale do Paraíba, né? E que é uma transição entre o estado, hoje estado de São Paulo, e estado do Rio de Janeiro. Nessa região ali nós temos o desenvolvimento das plantações de café, da economia cafeeira nessa primeira fase. E vem comigo, qual vai ser o tipo de mão de obra utilizada aqui? A mão de obra do negro africano escravizado. A escravidão ela é presente no Brasil desde mais ou menos ali, escravidão do negro, né? Desde 1535, 36, quando a gente já vai ter a chegada ali de alguns escravos africanos no Brasil, né? E ela perdura até 1888. E durante o período do Segundo Reinado, a gente está falando sobre algumas coisas importantes, que é o seguinte, é um período em que a Inglaterra está dominando o mundo. O século XIX, a segunda metade do século XIX, a Inglaterra está consolidando a sua hegemonia. Ela está conseguindo fazer com que o seu poder seja cada vez maior, porque a Revolução Industrial se espalhou. E a Inglaterra, nesse momento que a gente está falando aqui, começou a pressionar países para abolirem a escravidão. E a escravidão no Brasil, né? O Brasil é o país, só para você ter noção da quantidade de escravos que entraram no Brasil nesse período, hoje em dia, o Brasil é o segundo país no mundo com a população de negros. A segunda maior população de negros do mundo está no Brasil. Só perdemos para a Nigéria na quantidade de negros. Tá? Para você perceber a quantidade de negros africanos escravizados vieram para o Brasil nesse período. Em alguns momentos mais, né? Por exemplo, durante a economia do ouro. E aqui na economia do café, na economia cafeeira, a gente tem também uma grande quantidade de mão de obra escrava chegando no Brasil. E eles vão trabalhar nessa primeira fase, né, ali na região do chamado Vale do Paraíba, que a gente tem aqui para você no slide. Tá? Nessa região do Vale do Paraíba, nessa primeira fase, os escravos trabalham e vivendo lá nas senzalas, aquela configuração clássica que nós temos. Né? E, voltando aqui para a gente entender melhor, no Vale do Paraíba você tem então essas boas condições geográficas, o sistema de plantation com a monocultura, a escravidão, a exportação e os latifúndios. E os escravos vão trabalhando na agricultura. Nós já temos também a inserção de alguns negros escravizados trabalhando nos centros urbanos também. Tá? E aqui um detalhe importante para você. A partir de 1850, a Inglaterra começou a pressionar cada vez mais o Brasil. Brasil, vocês precisam acabar com a escravidão, cara. O que é isso aí? Por que a Inglaterra quer tanto que o Brasil acabe com a mão de obra escrava? Não seja ingênuo. Ah, professor, porque eles tinham uma visão humanitária, né? Porque eles querem que os libertar todos, todo mundo sendo tratado de maneira igualitária. Não. Pensa isso aqui de maneira econômica. Como assim? Escravo tem salário? Não. Ele é escravo. O que ele recebe? A alimentação do dia a dia. Se faz alguma coisa de errado, recebe chicotada no lombo. Tinha uma vida horrível, né? Escravo não tem salário. Por que eu estou falando disso? A Inglaterra está produzindo cada vez mais produtos industrializados. E esses produtos precisam ser consumidos. E como que um escravo vai consumir? Não tem como. A maior parte da população brasileira nesse período aqui é o quê? Escravo. Então eles querem que o Brasil acabe com a escravidão para transformar essa mão de obra escrava em mão de obra assalariada. Para que esses assalariados, entenda
possam comprar os produtos ingleses. É esse o motivo principal que a gente vai ter dessas pressões inglesas. Iniciam-se algumas leis, né? A Inglaterra pressionou muito para que o Brasil abolisse a escravidão. O Brasil sempre teve muita relação econômica com os ingleses, né? Primeiramente, em 1807, nós temos o chamado Slave Trade Act. Então, o tráfico humano em rotas transatlânticas foi proibido na Inglaterra, né? 1815, acontece o Congresso de Viena, que retirou Napoleão Bonaparte do poder e tudo mais, né? Foram estabelecidos os princípios para a abolição do tráfico de pessoas nas colônias europeias ultramarinas. Que mais? 1831. Essa é aquela famosa lei para inglês ver. Olha a Inglaterra, já estamos começando com o processo de abolição, hein? Ó, o tráfico humano em rotas transatlânticas foi proibido no Brasil, determinando a libertação dos traficados. Mas a lei não foi aplicada imediatamente. Tipo, ó, a gente já criou a lei. Chegava um inglês perguntando, como é que tá o Brasil lá? Tá abolindo a escravidão? Tá, sim, já estão com uma lei em 1831. Só que não era colocado em prática. Era só para inglês ver. Daí que surge esse ditado, para os ingleses acharem, os ingleses pensarem que a gente estava realmente abolindo a escravidão. 1845, nós temos uma lei na Inglaterra chamada Lei Bill Aberdeen. Por que essa lei vai ter esse nome, pessoal? Por causa do senador que fez ela, era o próprio Bill Aberdeen, né? O governo da Inglaterra determinou a apreensão de navios suspeitos de traficar pessoas em rotas no Oceano Atlântico, fossem navios ingleses ou não. O que é isso? Se você tem, então, um navio inglês navegando no Oceano Atlântico e ele observou um navio chamado de navio negreiro, ou navio tumbeiro, como eles eram chamados, né? Os africanos chamavam os navios assim, consideravam aqueles navios da sua tumba, porque ou ele morria dentro do navio, na trajetória, ou morria de tanto trabalhar no Brasil. Se um navio inglês observasse, avistasse um navio negreiro, eles invadiam esse navio, né, e jogavam os escravos no mar. Eles eram, então, contrários a esse processo de comercialização do negro africano escravizado. Até mesmo o que poderia acontecer? Os próprios donos dos navios jogarem os seus escravos no mar, né, para que eles não tivessem pelo menos o seu navio apreendido. E aqui nós temos todo esse início de pressões com relação à Inglaterra fazer com que o Brasil abolisse a escravidão. E nesse contexto de século XIX, galera, a escravidão ela é muito presente. A gente já tem, a partir de 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, que é uma lei que proibiu a entrada de escravos no Brasil. Professor, ela acabou com a escravidão, né? Não. Ela proibiu a entrada de negros africanos escravizados no Brasil. Quem já estava continuou sendo escravizado. E nesse momento, o comércio de escravos interno ganha muita força. E aí, uma profissão também se torna bem importante, que é uma profissão da pessoa que capturava escravos fugidos. Porque o valor do escravo aumentou, você tem menos escravo disponível no mercado. No mercado, sim, eles trabalhavam os escravos como se fossem produtos, né? A lei da oferta e procura, tem pouco produto, aumentou o valor. Então, se o escravo fugia, a recompensa por ele era muito grande. E aí, né, a profissão de capturar escravos fugidos se tornou recorrente em algumas cidades no Brasil. Isso é descrito pelo Machado de Assis em um conto chamado Pai contra a Mãe. Mas não é sobre esse conto que a gente vai falar agora. A gente vai falar sobre um trechinho de um livro clássico do Machado de Assis, chamado Memórias Póstumas de Brás Cubas. O Machado de Assis ele traz alguns traços da escravidão brasileira nesse período, para você perceber como era essa realidade. Ele vive nesse Brasil do Segundo Reinado. Escuta rapidinho um trechinho que eu vou ler para vocês. Era um modo que o Prudêncio, ele era um ex-escravo, tá, que existia aqui, do Brás Cubas, que é um homem branco latifundiário. Era um modo que Prudêncio tinha de se desfazer das pancadas recebidas, transmitindo-as a outro. O que está acontecendo nesse processo? O Brás Cubas foi estudar na Europa. Quando ele voltou para o Brasil, ele estava andando no Rio de Janeiro, ele observou, tinha um negro andando lá, e era o Prudêncio, que foi escravo do Brás Cubas. E ele observa o Prudêncio carregando na mão, carregando pela corrente, um outro negro. Esse era escravo. Então o Prudêncio, que era um escravo do Brás Cubas, agora já estava liberto, quando conquistou a sua liberdade, o que ele fez? Ele foi comprar um escravo para ele também. Então você tem alguns casos já registrados, né, muitas fontes sobre isso, de escravos, de negros que conseguiram a sua liberdade e que posteriormente compravam escravos para si.
Tem um outro trecho também do Memórias Póstumas de Brás Cubas em que o Machado de Assis descreve o tratamento do sofrimento que os escravos tinham nesse processo, né? A literatura está sempre de mãos dadas com a história. Nós temos que utilizar a literatura como fonte histórica e também como narrativa histórica, por que não, né? E nesse contexto aqui de 1850 acabou a entrada de escravos africanos no Brasil. Mas o tráfico interno ganha força. Os escravos que eram utilizados inicialmente lá nas plantações de cana-de-açúcar começam a ser direcionados para a região produtora de café. E ali, então, você tem o aumento do valor do negro africano escravizado, né, e o tráfico interno ganha força, substituindo, em alguns aspectos, o tráfico externo transatlântico. Essa é uma foto que a gente tem aqui, né? Foto de escravos aqui ainda, ó. Trabalhadores escravizados trabalhando na colheita de café em Rio Grande, no Vale do Paraíba. Professor, mas uma foto? Galera, a foto já surgiu ali, a fotografia surge no final do século XIX, né? E aqui a gente tem uma representação, uma imagem deles que trabalhavam ali nas plantações de café. Ok, pessoal? Então aqui a gente viu um panorama da mão de obra escrava sendo utilizada durante esse período do Segundo Reinado na economia cafeeira. Eu sou o professor Juliano, um forte abraço para vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau!